Obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria, mais uma vez, Rodrigo, estar aqui do seu lado. Em seu nome, queria cumprimentar a todos, Ivani, todos aqui da equipe do metrô, Secretaria de Transporte. Importante, mais um passo com relação ao olhar para a questão da mobilidade. E aproveitar que tem muita imprensa aqui, Rodrigo, para poder ressaltar a importância de toda a sua ação dentro de um contexto geral de mobilidade da cidade. São Paulo, que tem 102 quilômetros, 104 quilômetros de linhas de metrô e CPTM, e tem hoje licitado e contratado 36 quilômetros. Quer dizer, é uma revolução na área de mobilidade. Cidade de São Paulo, nós temos 131 quilômetros de ônibus, de corredor de ônibus, e 550 quilômetros de linha de faixa exclusiva de ônibus. Só para a gente ter uma ideia, Rodrigo, dos 131 quilômetros que tem de corredor de ônibus na cidade, 61 quilômetros foi de 17 para cá. Então, o quanto esse nosso grupo político pôde melhorar a questão da mobilidade. E hoje aqui é um grande exemplo, que não só fazer a expansão das linhas CPTM, metrô, corredor, ciclofaixas, né? Hoje temos 700 quilômetros de ciclofaixa na cidade, vamos fazer mais 300 quilômetros, ou seja, um conjunto de ações de mobilidade, e essa ação aqui de estações que já são existentes, mas vai melhorar ainda mais a questão da mobilidade no uso desse importante meio de transporte que é o metrô. Então, minha vinda aqui é de deixar uma mensagem de agradecimento e de reconhecimento pelo todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo na cidade. Parabéns. Obrigado. Prefeito, o senhor, sobre essa coisa dos 60 anos ainda, teve uma decisão semana passada do TJ anulando um trecho de uma lei, um jabuti, entre aspas, que os desembargadores chamam, justamente sobre a gratuidade. O que o senhor pretende fazer a partir de agora a respeito dessa gratuidade de 60 anos? Eu já havia, junto com o governador Rodrigo Garcia, decidido, ação conjunta do Estado e Prefeitura, de a partir do dia 1 de janeiro, voltar a gratuidade dos idosos de 60 a 64, que estão no CAD único, né, com aquele conceito de você poder dar a gratuidade para quem realmente precisa e não dar a gratuidade para as pessoas que têm bons salários e que têm condições de contribuir com o sistema. Então já está previsto, né, a decisão do Tribunal de Justiça, estava lá andando já há muito tempo, no altero que a gente está pretendendo fazer com relação ao dia 1 de janeiro. Mas o dia 1 era para justamente a ideia do governo do Estado também de ser para extrema pobreza, só que agora o TJ anulou tudo e teoricamente teria que voltar para todo mundo, para toda a faixa de 60 a 64. O senhor pretende mandar uma nova lei para manter só para extrema pobreza esse valor, ou vai enviar para todo mundo de 60 a 64 anos? Então, mais ou menos na linha do que o Rodrigo falou no governo do Estado, que estava previsto, né, com relação à questão do recurso, a peça orçamentária que eu enviei para a Câmara, ele prevê suportar essa gratuidade de 60 a 64 para quem está no CAD único, né? Agora, se houver uma discussão na Câmara com relação à alteração do projeto, a gente vai poder analisar e fazer as adequações necessárias do ponto de vista financeiro. Está na mesma linha do governo do Estado. Agora está com a Câmara Municipal para poder fazer a discussão. Eu tenho impressão, aí é só uma impressão, que deve manter a gratuidade para quem está no CAD único, porque você faz mais justiça social. Vamos lá. Eu tinha marcado com o deputado federal Gilmar Tato, que evidentemente, até porque foi secretário de transporte, tem um conhecimento bastante grande do assunto e pode contribuir muito com os estudos. Eu havia marcado com ele para conversar no final de semana, mas eu tive agenda e tive a infelicidade de perder um amigo próximo que faleceu, eu tive que ir ao velório, então eu tive que desmarcar. E aí eu estou voltando para poder conversar com ele sexta-feira ou nesse final de semana. Toda contribuição vai ser muito bem-vinda, independente de qualquer partido, é sempre assim que eu trabalho. Reconheço a importância dele nesse tema, até porque eu queria frisar que ele já foi secretário e tem bastante conhecimento sobre o tema. Então, com relação à questão federal, eu conversei hoje com o deputado Baleia Rossi, que é o presidente do meu partido. O MDB vai estar soltando uma nota de apoio aos estudos e à discussão a nível federal com relação à questão da gratuidade do transporte coletivo, dentro daquele prisma de que a gente vai estar fazendo uma ação de incentivo ao transporte coletivo e de desincentivo ao transporte individual e fortalecimento da questão do comércio local
e, além disso, as questões ambientais. A gente sabe que é muito importante trabalhar as questões ambientais para que a gente tenha menos veículos circulando nas cidades. Eu já fiz esse ano, durante o ano inteiro, várias reuniões em Brasília com o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, e começamos a discutir a questão da participação do governo federal nas questões de mobilidade e transporte coletivo. Tanto é que uma lei foi aprovada por uma ação que eu liderei com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, para que houvesse pelo menos uma contribuição do governo federal na gratuidade dos idosos 65+. Isso foi feito com sucesso. São Paulo recebeu uma parte, 160 milhões, aliás, todos os municípios receberam, para a gente poder iniciar a discussão sobre esse tema. Não é possível que o governo federal fique totalmente fora de um processo tão importante que é a questão do transporte coletivo. Então a gente iniciou uma sementinha nessa discussão e agora vamos ampliar. Eu acho que é importante que, com os estudos que a gente está desenvolvendo, com tudo que a gente está discutindo, com as experiências dos municípios que implantaram o transporte gratuito, a gente identificou que é muito necessário a participação do governo federal nesse processo, tanto financeiramente como também de adequação da legislação existente hoje. Não, foi o deputado Gilmar Tato que trouxe essa questão, até por conta disso que eu iria conversar com ele no final de semana, mas infelizmente, perdi um amigo, tive que ir para o velório e tive que desmarcar com ele. Mas é o Gilmar Tato que está propondo essa discussão com a equipe de transição. Com a SP Trans? Com a SP Trans. Não, eles estão desenvolvendo, né? A gente já tem alguns estudos, estamos pegando estudos anteriores. Ontem eu estava lendo um estudo de 2018, então tem bastante material sobre essa questão, evidentemente precisa atualizar, né? Mas os estudos estão avançando. Na cidade de São Paulo, como são 7 milhões e 100 mil usuários do transporte coletivo, 13 mil ônibus, é tudo muito mais complexo, né? 10 bicos no sistema. Então a gente está tendo bastante cautela para poder não criar nenhuma expectativa nas pessoas, mas com a vontade política de implantar. Mas evidentemente vai depender da gente ter uma questão de logística. Todos os municípios que implantaram aumentaram no mínimo 1,5 vezes a quantidade de passageiros. Isso tem uma influência muito grande aqui na cidade. Um conjunto de ações que, na verdade, se vocês observarem, eu já venho tratando disso. Quando eu fiz com o Rodrigo Garcia a parceria para fazer o BRT Radial Leste, BRT Aricanduva, né, 1,4 bilhão, cidade de São Paulo entra com 700 milhões, governo do estado 700 milhões. Estamos fazendo agora o lançamento da licitação do corredor Imirim, corredor Amador, corredor Itapecerica, corredor Interlagos, corredor Itaquera, terminais bastante, né? Inclusive acho que amanhã o Terminal de Contas deve liberar o terminal deve liberar para eu poder contratar o terminal Itaquera. A gente tem preparado o conceito com relação à melhora da logística do transporte. Por isso que eu sempre enfatizo a importância que o Rodrigo e a sua equipe desenvolveu nesse processo. Ter 102 quilômetros de linhas, 102 ou 104? 104 quilômetros de linhas de metrô e CPTM na cidade. E hoje, 36 quilômetros em obras, executando, é muito importante dentro desse contexto da gente poder trabalhar melhor a mobilidade. Agora, a segunda pergunta, prefeito, sobre o Smart Sampa. A prefeitura lançou o edital para contratar o sistema e teve 2 pontos que geraram críticas. Eu queria saber se o senhor recebeu essas críticas, tem alguma resposta. Uma é sobre a questão de identificação, que vai ter uma conta na cor, né, a cor da pele. E a outra questão é que o monitoramento deveria colocar situações de vadiagem. Como você responde às críticas de que esses seriam pontos negativos? Gabriela, toda a crítica eu recebo muito bem, né? Recebo de forma positiva. A gente está o tempo inteiro aprendendo, a gente não vai estar sempre acertando, não que tenha sido um erro, não estou falando isso, mas a gente sempre pode estar recebendo críticas para eventualmente analisar e corrigir qualquer falha. Mas o fundamental desse processo é que a população de São Paulo clama por segurança. E o uso da tecnologia, como demonstrou as grandes cidades do mundo. Eu fui visitar o sistema de monitoramento de Nova York, eu fui visitar o sistema de monitoramento de Buenos Aires, eu fui visitar Lisboa, eu fui visitar vários locais, a minha equipe foi em tantos outros locais visitar, além das experiências aqui no nosso país, no Brasil. Então, a gente tem convicção de que o uso da tecnologia, os sistemas de câmeras, como experiência de outras cidades, é fundamental para melhorar a questão de segurança, para auxiliar as polícias civil, militar e a Guarda Civil Metropolitana, para que a gente possa ter melhor segurança. O objetivo que a gente tem
de fazer o Smart Sampa, além de cuidar da questão de mobilidade, que vai integrar CPTM, a gente vai entregar metrô, vai entregar ônibus, um sistema de inteligência, semáforo, SAMU, GCM, Polícia Civil e Militar, vai ser uma integração de informações, a gente vai poder dar muito mais segurança para as pessoas usando a inteligência artificial. Então, a grande questão, eu recebo com tranquilidade as críticas, mas é importante que a gente possa entender que a população, as nossas pesquisas mostram, vocês sabem disso, clama por segurança. E o nosso objetivo é melhorar a segurança das pessoas. Perder nunca, a prefeitura nunca vai perder. Ela pode fazer justiça contratual num reequilíbrio. Qualquer situação de contrato entre órgão público e privado ou entre privados, a gente sempre vai ter uma condição de, em algum momento, poder haver uma solicitação de reequilíbrio. Vai caber a outra parte analisar e ver se aquilo é justo ou não. Uma coisa vocês podem ter certeza, a gente constituiu lá um grupo de trabalho na prefeitura para que todas as análises sejam feitas de forma técnica e que a gente sempre faça justiça. Todos os concessionários, todos os contratados da Prefeitura de São Paulo são parceiros da Prefeitura de São Paulo, da população de São Paulo. A gente não quer prejudicar ninguém. Só que a gente também não vai conceder absolutamente nada que não seja justo para que eles consigam ter as suas atividades desenvolvidas. Então, o pedido de reequilíbrio é um processo normal, natural, vai ser analisado tecnicamente e, se houver coerência e razão, a Prefeitura vai fazer. Se não houver, vai dizer que não vai fazer. Como, por exemplo, me pediram a Praça Júlio Prestes na concessão do Pacaembu. Eu já falei que não. Enquanto eu for prefeito, não vai ter aquela praça. Eu falei outra coisa? Nossa, mãe, eu estou com o Júlio Prestes na minha cabeça aqui, porque eu estava conversando aqui com a estação Júlio Prestes. A Praça Charles Ville. Obrigado tá vendo como a gente tem que escutar e se corrigindo? A Praça Charles Ville não vai fazer parte de integrar a questão da concessão do Pacaembu. É um processo normal do dia a dia da administração. O importante é foco em decisões técnicas e que sempre tenha o princípio de atendimento do interesse público.